Vamos lá! Começar mais um estudo de caso onde a Luana cobrou um honorário aí de R$ 7.000, né? Como que é para você identificar uma área de nascente? Isso é fácil para você? É tranquilo identificar uma área de nascente em uma área completamente urbanizada, em uma área completamente antropizada? É tranquilo isso para você? É isso que nós vamos ver no estudo de caso de perícia ambiental de hoje, um estudo de caso real, né? Onde a Luana foi nomeada aí perita desse estudo e vamos desvendar como que a Luana conseguiu entender se era uma área de nascente ou não, encontrar essa nascente numa área antropizada, né? E realmente resolver esse caso e dar as ferramentas para o juiz decidir tudo que precisava, né, Lu? É isso aí, então sejam bem-vindos, vamos mais um estudo de caso. Essa perícia, ela já vem há bons anos aí em processo e aí agora foi necessário, né, a perícia judicial. E aí a gente fez esse trabalho aí junto com a autoridade. Então, pessoal, igual vocês sabem, o laudo precisa sempre seguir o Código de Processo Civil, onde nós temos que seguir toda a metodologia, apresentar tudo aquilo que foi realmente realizado no dia da diligência, posteriormente à diligência, e todos os fatos, todos os elementos utilizados dentro do laudo técnico ambiental. Beleza? Então, vamos lá. Já deixa seu like aí, beleza? Não se esqueça, já deixa seu like aí, a sua avaliação desse estudo de caso e deixa também a sua pergunta à medida que nós vamos trocando ideias sobre o estudo de caso. Deixa suas perguntas aqui no comentário que nós vamos responder vocês, beleza? É isso mesmo. E pode deixar as perguntas aqui no comentário que nós iremos responder. Se você tiver aí também, pode já mandando no chat ao vivo e a gente responde para vocês, combinado? Exatamente. Então vamos lá, né? Primeiramente a gente vai realizar na folha número 2 aí, a gente vai colocar os dados funcionais. Capa 1 aqui, né? A capa o pessoal já sabe, né? Processo judicial, enfim, número do processo, idade, vamos lá, capa 2. A capa 2 aí a gente vai colocar o número do processo, o autor e o réu. Nesse caso aí, tá vendo que o réu é mais de uma pessoa? É quase uma família, são 4 pessoas. Então a gente coloca também aqui essa questão, beleza? Depois, posteriormente, a gente vai colocar o seu nome, que no caso foi o meu nome, e vamos colocar perita nomeada por onde? Você vai colocar ali o local que você foi nomeado. Qual o Poder Judiciário, né, do Estado, nesse caso de Minas Gerais. Aqui isso, Justiça de Primeira Instância da comarca de cidade, né? Vou colocar o nome da cidade aqui. Segunda Vara Civil Criminal da Infância, né? Vai depender aí, né, Lu? De cada vara que é, né? Isso. Posteriormente tem os dados funcionais aí. Esses dados funcionais, geralmente, é o endereço onde você foi, o dia, a data da diligência e, se você quiser completar, pode colocar aqui também novamente o nome do réu, tá bom? Nesse caso aqui eu só coloquei o endereço completo da onde foi a área objeto de perícia e a data da diligência, tá bom? Exatamente. E aí partimos para as considerações iniciais. Qual que foi o objetivo desse laudo técnico pericial? O primeiro ponto que vocês têm que entender foi justamente avaliar a situação atual da área, porque era uma perícia de um processo muito antigo, se não me engano, de um processo de 2000 e alguma coisa, 2001 ou 2005, é algo bem antigo. Então eu tinha que avaliar a situação atual da área e responder os quesitos elencados no processo. Elencados pelas partes. Quem são as partes aqui no caso? É o autor e o réu, beleza? Estamos falando aí da perícia judicial. Isso. E aí, posteriormente, aqui já, eu vou colocar o dia e o horário e o local que eu fui fazer o levantamento da área de estudo, a diligência pericial. E aí já começa
entender que era uma perícia complexa. Por quê? Eu tive a presença de uma equipe multidisciplinar. Ó, equipe multidisciplinar. Exatamente. Então, além de mim e além do Hugo, foi mais 2 engenheiros como minha equipe multidisciplinar. Com seus assistentes técnicos aqui, ó. Esse é do Ministério Público. Ah, esses assistentes técnicos do Ministério Público. Então, eles foram realmente para contribuir para o andamento daquela perícia de forma mais certa, de forma mais pontual possível. E, contrapartida, no processo também foram nomeados assistente técnico por parte do autor, né, que foi Exato. a senhora aí, e por parte do réu, que Exatamente. foi também muitas pessoas. Foram 4 pessoas, aliás, 4 não, 5 pessoas por parte do réu. E como que a Luana sentiu a necessidade de formar essa equipe multidisciplinar? Primeiramente, competências. Competências técnicas para assinar determinadas avaliações que eram necessárias serem feitas e que a Luana não tinha. Sim, isso pode existir e vai existir numa perícia ambiental. Afinal de contas, a área ambiental é uma área multidisciplinar, é uma área de várias áreas do conhecimento, né? E vocês vão perceber nessa perícia que foi necessário fazer um estudo topográfico, a topografia do local para identificar as questões de nascente ou não. E nós, né, somos engenheiros ambientais, a Luana é engenheira ambiental, e foi necessário fazer um levantamento da topografia da área. E foi chamado então um engenheiro civil especializado em topografia e um outro engenheiro ambiental especializado em topografia para poder fazer essa parte topográfica, beleza? Então foi necessário contratar esse profissional para a equipe multidisciplinar, né? E a partir daí dar continuidade nos estudos, né, Lu? Exato. Então é importante deixar isso claro. Uhum. E outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, ou vai projetar aí o laudo, é o seguinte: todos acompanharam a diligência, não restando dúvida no trabalho pericial. Então, assim, aqui eu já falo que os assistentes técnicos, tanto por parte do autor, tanto por parte do réu, não teve dúvida do trabalho pericial em campo. Por quê? Vocês vão entender. Porque além do trabalho pericial, teve a topografia e teve a análise de campo, análise laboratorial. E como foi acompanhado, né, Lu, pelos assistentes técnicos das partes, tanto do Ministério Público quanto do réu, né, eles acompanharam tudo. Então não tem que deixar isso claro aqui, né, o Luana bem colocou, né. Nessas perícias judiciais é sempre importante vocês fazerem uma reunião antes de começar a diligência, né, para não ter atrito, para não ter confusão, para ter respeito pela organização dos momentos durante a diligência, né, Lu? Exato. E outro ponto importante aqui é o seguinte, que eu não estava entendendo a posição do autor, né? Ao mesmo tempo que ele estava me mostrando as intervenções, ele estava protegendo a intervenção. Então, assim, por isso que a perícia é imparcial, né? Por isso que a perícia é imparcial. Tem que ser porque é muito fácil as pessoas tenderem para um lado, mesmo a parte autora, né? E nesse caso aqui, a gente foi mais uma vez em todos os trabalhos imparciais. Outra questão aqui, os materiais empregados no laudo, vocês podem observar que aqui vai ter um material diferente em relação aos demais laudos, que é esse kit de coleta para amostras de água, preparado pelo laboratório responsável para a elaboração dos resultados das análises laboratoriais, que aí eu coloco o nome do laboratório aqui. Então a gente levou kits de coleta de amostra de água. E esse GPS aqui, ó, RTK, tá? E o drone também, nessa perícia vai ser diferenciado. Essa perícia,
né, foi necessário sim, né, o voo de drone. Foi necessário o voo de drone nessa perícia, porque nós estávamos falando de uma área completamente antropizada, como foi dito no início desse estudo de caso, de uma área que de difícil, era muito complicado, gente, identificar se ali era uma área de nascente ou não, porque é uma área que sofreu uma completa intervenção ambiental durante muitos anos. E quando isso acontece, é difícil, é complicado caracterizar uma área de nascente, uma área que já foi descaracterizada. Então foi necessário utilizar dessas ferramentas de voo de drone, de mapeamento, de levantamento plano e altimétrico, para poder entender a topografia do local e ajudar a decidir, né, a identificar se era uma nascente ou não, né? Porque é uma linha muito tênue, né, Luana? Entre identificar uma área de nascente e uma área onde a topografia favorece para o escoamento da água e, consequentemente, o afloramento do lençol em épocas de altos índices pluviométricos. Beleza? É assim, é uma linha muito tênue entre isso. Então, o objetivo era esse, identificar se era nascente ou não. E aí aqui a gente parte já para a quesitação. Direto para a quesitação, né? Isso. E por que, Lu, que nós partimos nesse estudo de caso direto para a quesitação? Nós não fizemos aqueles preâmbulos que a gente fazia nos outros laudos. Qual que é o motivo disso, as considerações? Primeiro porque essa perícia, ela já precisava de umas respostas mais incisivas mesmo. Precisava realmente de respostas que iam motivar o andamento do processo. Então, quando a gente lê o processo, a gente vê qual que é o modelo do laudo que a gente vai aplicar em cada caso. Perfeito. E esse processo tinha quantas páginas aproximadamente? Acho que umas 300 ou mais. E aí a gente tem que estudar, né? Muitas vezes as pessoas pegam o processo e não querem ler as páginas antes da perícia. Gente, não tem como, tá? Não tem como, a não ser que é 2.000 páginas. Mesmo assim, ainda você vai ter que ler as últimas. Né? Vai ter que ler aquelas principais ali, né? Aquilo que foi. Quando tiver um processo muito grande assim, qual que é a parte que você vai ler? Qual que é a parte que você vai investigar? Você vai verificar, né? Qual que foi o ponto de controvérsia, aquilo que gerou a necessidade da perícia ambiental. Isso. A nomeação do juiz, obviamente, que motivou a nomeação do juiz, e os quesitos das partes, beleza? E algum ponto do processo ali, que foi um ponto ali vamos falar assim, geralmente importante, né? Para a compreensão um dos pontos importantes é sempre o laudo de uma perícia do Ministério Público, o laudo de defesa do réu, algum estudo que a prefeitura ou algum órgão realizou naquela área. Outro ponto também, questão de licenciamento ambiental, os deferimentos de licenciamento ambiental. Tudo isso são elementos que são importantes para o perito ter conhecimento, até mesmo antes de ir na área, para que ele consiga visualizar de uma forma objetiva, de uma forma que ele consiga entender o que cada um está defendendo naquele local. Então, vamos lá. Quesitação, vamos lá. Vocês vão perceber que essa quesitação aqui, ela é muito interessante porque ela sempre vai de encontro à mesma resposta, só que de maneiras diferentes. Então vamos lá. No lote urbano... Essa quesitação primeira aqui é do autor, né? Do Ministério Público. Uhum. Vamos lá. No lote urbano pertencentes aos réus, existe nascente de água? Se sim, indicar em croquis sua localização exata e sua respectiva PP. Então, existe sim. As investigações in loco evidenciaram o acúmulo de água nas cotas mais baixas do terreno, formando um bolsão de água na superfície do solo, onde nessa área há presença de vegetação conhecida como taboa, que se encontra geralmente em locais molhados, com a presença constante de água. E também foi identificado
a presença de lírios do brejo, ou seja, vegetação que é comum em solos ricos de matéria orgânica e permanentemente úmido. Então foram características no local que motivaram a essa resposta. Exatamente. Foi simples chegar na resposta desse quesito número 1? Não foi simples, né? A gente fala que realmente não foi. Por quê? Porque a gente só conseguiu responder esse quesito, a Luana só conseguiu responder esse quesito depois de todo o trabalho realizado. Depois de toda a verificação feita na área, todos os levantamentos em loco, todo o levantamento topográfico, todo o voo de drone, depois de todo o mapeamento da área, é que chegou-se a essa conclusão, né? Não é porque uma área tem taboa, tem lírios do brejo, que é uma área de nascente. Todo um contexto tem que ser avaliado. Toda essa análise tem que ser feita para chegar a uma conclusão específica, né? Lógico que nós chegamos na área, vemos taboa, vemos lírios do brejo, a gente já começa a ter uma noção. Mas eu posso só utilizar essas ferramentas para caracterizar uma área como nascente ou não? Não, temos que avaliar todo o contexto, correto? Para poder verificar se é ou não. Né? Foi e o que aí a gente parte para um item aqui, no qual eu trago também a definição da lei, né? Que nascente é afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. E eu coloco aqui já de antemão que, de acordo com os dados primários em campo, em concordância com a legislação vigente, esta perita entende-se a classificação da área como nascente difusa. Existem dois tipos de nascente, as pontuais e as difusas. No local da perícia é identificada a difusa, é onde tem um afloramento de água em vários pontos do local que está sendo periciado. E apresenta também ali uma característica de área brejosa. Esse tipo tem facilidade de ocorrer em áreas mais baixas do terreno, ocasionando o acúmulo de água na superfície do solo. Exatamente. Então, no local da perícia, deve relatar que, independente da nomenclatura existente, há sim um afloramento que no dia havia chovido antes. Então, eu não poderia afirmar que era perene, mas que independente se era intermitente ou perene, deveria haver a preservação, a conservação do local. Exatamente. Aí você pode pegar a definição de perene, né? Você pode buscar em lei aí, tá? Perene intermitente, beleza? Aí foi apresentado no meio do próprio quesito aqui, né? A imagem, tá? A imagem, que não sei se vai dar para vocês enxergarem direito, mas todo o levantamento da área foi feito aqui, né? A área onde estava sendo iniciado o afloramento aqui e a área alagada e o raio, que teoricamente seria a área de preservação permanente, né? Dessa nascente, não é isso? Isso. E aí, tem as fotos abaixo aí, que o Hugo vai mostrar, do lírio, né? Aqui, ó. Lírios do brejo. Essa imagem aqui. Da taboa. É isso aí. E olha para vocês entenderem. Esse quesito aqui a gente vai ler porque ele é muito importante. Quesito 2. Existe acúmulo de água no lote por quais razões? Ou seja, eu já falei que existe ali, que tem uma nascente. Mas esse acúmulo de água, quais são as razões que ele existe ali? E aí eu coloco, sim, existe acúmulo de água no lote. Mas as razões são, ou seja, tem várias razões. Primeiro, o acúmulo de água decorrente do afloramento do lençol freático, certo? Por quê? Porque mesmo com todas as tentativas de drenagem do local, ainda tem um acúmulo de água. Então, pronto. Exatamente. No ofício, que tinha um ofício no processo,
relata claramente a existência de uma mina no local e que, para amenizar o alagamento na parte baixa, mais próxima da avenida, realiza-se obras de drenagem, onde existe uma caixa de passagem. E olha para vocês verem esse detalhe que a Luana falou, pessoal. Obras de drenagem. No próprio, dentro do processo já havia um documento falando que existia obras de drenagem, ou seja, uma área molhada, uma área completamente molhada, eles estavam promovendo o dreno dessa área. Ou seja, literalmente, isso é um fator importantíssimo para você considerar. Lógico que você não vai utilizar isso como um critério único, mas para você levar em consideração aquilo que aconteceu no passado também. Né? Então, uma vez que uma área está sendo drenada, ela está sendo descaracterizada da sua originalidade, correto? E aí, o que você está fazendo com a nascente? Você está secando ela, correto? Então, é importante observar todos esses detalhes do laudo. Embaixo também eu trago a respeito de um laudo de sondagem, no qual o estudo identifica o acúmulo de água sendo proveniente do lençol freático. Certo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Laudo de sondagem. E aí, existe também, nesse mesmo laudo, antes da referida conclusão, eles mencionam a existência de uma mina, exatamente no local de afloramento do lençol freático. Então, cai por terra ali qualquer dúvida sobre o local ser nascente ou não. É importante você sempre colocar a coordenada exata, tá? De onde ocorre. Tá? A Luana colocou aqui, ó, a existência de uma mina nas coordenadas geográficas tal. Ou seja, georreferencia as coordenadas geográficas dessa mina que você identificou. Outra razão que pode ser relacionada com esse acúmulo é a própria topografia do local, no qual favorece o escoamento para a cota mais baixa do lote, evidenciado pelo levantamento topográfico. Então, assim, o terreno possui uma declividade progressiva, no sentido de acúmulo de água. Exatamente. O que significa isso? Uma declividade progressiva, né? Uma declividade contínua naquela mesma direção, né? Que progride naquela mesma direção. Mas, E inclusive na direção dos drenos, da área que estava sendo drenada, né, Lu? Exato. Então, assim, o que vocês têm que entender é o seguinte: a topografia contribui para a área mais baixa, que é nesses drenos aí identificados. Mas, uma coisa importante, ela não define que é por esse motivo que tem esse acúmulo de água. Né? Então, ela contribui, mas existe uma nascente, não é só acúmulo de águas pluviais, porque senão não iria ter essa drenagem o tempo todo. Exatamente, e esse é o ponto tênue do laudo, né? E será que é um acúmulo de drenagem de água pluvial ou não? Ou é um afloramento real, de fato, do lençol freático? Pode parecer que isso seja um pouco, e isso é difícil de vocês identificarem no campo, em muitas situações. É complicado, principalmente numa época em que estava chovendo. Né? Se fosse uma época de seca, né? Vamos imaginar assim, um cenário de uma época de seca, onde estava havendo ali o acúmulo de água. Você vai pensar, pô, já não chove há 1, 2 meses, e esse afloramento está aqui, eu já vou caracterizar logo como uma nascente. Mas e se estivesse chovendo? Né? Choveu igual choveu na época ali. É mais difícil de você entender isso, essa situação, principalmente numa área antropizada. Então, pessoal, o perito ele tem que ter avaliação muito técnica, ele tem que ter avaliação específica, para ele não cair, vamos falar assim, para ele não se enganar dentro das próprias circunstâncias daquela situação. Né, Lu? Isso mesmo, vamos adiante. Item 3, né? Existe um curso d'água que passa. E esse mapeamento aqui, só mostrar para eles aqui. Esse mapeamento aqui, né, foi realizado pelo levantamento planialtimétrico. Aqui são as curvas de níveis. Aqui é uma parte da área alagada, tá vendo? Uma parte da área alagada. Aqui foi mencionado que nessa parte aqui, né,
alguns detalhes do terreno quanto à questão da topografia. Aqui mostra toda uma área alagada, né? E esse capim aqui é um capim também que dá muito em área alagada, né? Então é bem importante mostrar e evidenciar tudo que for necessário, né? E aí eles vão pedir para falar sobre o curso d'água. Se existe um curso d'água que passa no lote, se ele foi canalizado, indicar qual foi o trajeto natural e a localização da canalização. Então, assim, atualmente lá não foi observado nenhum tipo de formação de curso d'água dentro do lote, devido à área também ter sofrido várias intervenções antes da perícia, né? Então, por esse motivo, e o curso d'água ali, ele foi canalizado. Então, a indicação do trajeto natural daquele recurso hídrico, ela se faz prejudicada, uma vez que as características não estão naturais ali, né? Exatamente. Pensa num curso d'água que existia no local e foi completamente canalizado. Numa área urbana. É o que eu acabei. Se ele foi canalizado, o que aconteceu? Descaracterizou toda a área. E aí é que você tem que observar. Essa APP vai permanecer? Não. Como que vai funcionar tudo isso? Né? É uma questão que é necessário ser avaliada. Continuando. E aí você vai observar as imagens que estão disponíveis pela base de dados, e também existe um croquis da prefeitura, no qual o Hugo está apontando aí para vocês, que mostra que a canalização de um recurso hídrico natural dentro do lote, né? Vou mostrar para eles aqui, ó. Começa aqui, ó, o cursor do mouse aqui. Começa aqui, né, a canalização traçada por esses pontilhados aqui. E essas caixas que vocês estão observando aqui, o lote é esse aqui, ó. Não é isso, Lu? Isso. Não, na verdade o lote é esse aqui, ó. O lote é esse aqui. Então o curso d'água natural vinha aqui, ele atravessou a via aqui por debaixo da via, e isso aqui tá tudo debaixo da terra, né? Como que a Luana ia saber isso aqui? Ela teve que investigar, né? E aqui, justamente dentro do lote aqui, havia essa canalização aqui e essa caixa de passagem, que foi possível ser observada em loco. Isso aqui não, mas isso aqui sim. E aqui dava continuidade depois até o Ribeirão da via. Então, o que acontece? Houve, né, a canalização do recurso hídrico natural, mas essa canalização desse recurso hídrico, desse curso d'água natural, ela também não obteve licença, né? Ela não obteve licença para ter sido canalizado esse recurso hídrico, né? Então, assim, a prefeitura na época também cometeu um crime ambiental, né? Entre aspas aí, porque foi essa canalização de recursos sem licença ambiental. Aí eu só menciono que não houve a licença ambiental, tá bom? Exatamente, importante deixar isso claro. Exato. Continuando aqui, vocês começam a observar que é um laudo que, né, vai e volta, porque essa análise era muito específica, né, dependia de vários órgãos, né, de várias questões que eram necessárias para a compreensão da espécie aí, né. Partimos agora para o quesito 4, né, Lu? Onde foi perguntado aqui no quesito 4, ó, existe APP no lote? Especificar e apresentar croquis de delimitação. Então, se existe uma nascente, existe a APP desse lote? Né? No lote. Então, explica pra gente aí e apresenta o croquis dessa delimitação da APP. Então, o que acontece? Quando a gente é perito, a gente tem que se ater o que? A legislação, a conservação do meio ambiente. É o que se espera de um perito, é que ele atenda a legislação. Então, sim, existe uma nascente, sim, existe uma delimitação, tá bom? E um raio de proteção de 50 metros. Quanto à área de preservação do curso d'água canalizado, há de observar se a prefeitura da cidade obteve a licença ambiental para tal canalização e se as condicionantes foram cumpridas. Entretanto, na perícia não há possibilidade de concluir se há área de preservação permanente dentro do lote referente ao curso d'água natural,
uma vez que houve alteração do canal natural. Em estudos aos autos, a perícia não identifica licença ambiental da referente canalização. Atualmente não existe área de APP na área referente ao curso d'água canalizado, apenas na área de preservação permanente da nascente no referido lote. Então são dois pontos. Primeiro, o curso d'água é canalizado, então não consegue a identificação do leito natural. Então aqui a gente não está tratando da APP só do curso d'água. Aqui a gente está tratando a APP da nascente, porque aquele acúmulo de água não é só motivado pelas cotas do terreno. Esse acúmulo de água ele não é só motivado pela chuva que aconteceu 4 dias antes de eu ir na área. Esse acúmulo de água ele é motivado porque existe sim a elevação da lâmina de água na interceptação com o solo, ou seja, a formação de uma nascente, né? Então isso aí foi o que a gente trouxe desse laudo. Aí aqui, no quesito 5, já parte aí perguntando se de acordo com a Lei Federal 6.766.79, se lá existe terreno alagatício, sujeito a inundações. Gente, existe sim um terreno alagatício, né? Existe sim. E justamente na parte onde está em azul. Agora, qual que é o pulo da meada? Qual que é o pulo do gato? Por que ela me perguntou isso? Porque uma característica do terreno para não haver loteamento é a característica de solos alagatícios. Então, se existe um terreno que vai ser loteado, ele não pode ter características de inundação, ele não pode ter característica de alagamento. E nesse caso aqui tem, ou seja, se caso uma das defesas fosse, mas tem um empreendimento, não sei o que, de lotes, de loteamento, isso aqui já iria servir como base para motivar a não instalação do empreendimento ali. E quem falou isso foi a Luana? Não, foi a legislação. Tá? Foi a legislação específica que falou isso. Então a pessoa ela tem um dever ou não de fazer algo, né, em função de uma lei que obriga ela ou não a fazer. E nesse caso a Luana especificou muito bem. Se era uma área alagadiça, não se poderia lotear, né? Exato. E aí no quesito 6, né, ele me pergunta também, só que ele faz menção numa lei municipal. Só que o número da lei não bate, tá incorreto. Então o quesito fez prejudicado. Olha pra vocês verem. Existe isso, tá? Existe isso. Foi feita a pergunta aqui no quesito 6, ó, e o quesito foi prejudicado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Como assim, Luana? Como assim que um quesito é prejudicado? Como assim que não é possível responder um quesito, Lu? Isso existe. Tem pessoa que acha que a perícia tem que ser completamente conclusiva. Tem pessoas que acham que todos os quesitos têm que ser respondidos. Como que é isso, o quesito ser prejudicado? Quando ele falta algum elemento técnico para a sua resposta. No caso, eles fizeram menção de uma lei municipal e o número estava da lei federal. Então, tinha incoerência no quesito. Então, ele se faz prejudicado. No seguinte aqui... E isso é uma armadilha, às vezes, para o perito. O perito, ele vê isso, mas ele não se atém ao que foi escrito. Ele se atém àquilo que ele mesmo interpretou. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o perito ele é julgado pela própria interpretação dele em relação a uma coisa que está escrita. Vamos lá. A Luana bem colocou aqui. Eles mencionaram um número de uma lei e falou que essa lei era federal. Era isso? E era uma lei municipal? Não, ao contrário. Era uma lei... Então, vamos lá. Eles mencionaram... Que era uma lei municipal e a lei era federal. Exato. Só que antes desse quesito, eu já havia respondido o quesito desta lei. Então, ele foi prejudicado realmente, né? E, posteriormente, a essa resposta, eu dou um print, né, do site do município, no qual, onde relata aí que não há legislação nesse número. Com esse número, exatamente. E aí, o item 4...
a gente vai trazer a quesitação do réu. E aí observa que já no primeiro quesito, que ele já subliminarmente está querendo trazer. Existe no imóvel periciado acúmulo de água no auto da realização da perícia? Ou seja, se não tivesse acúmulo de água no dia da minha perícia, ele gostaria que eu explicasse o porquê, o que explica a não elevação da lâmina de água. Né? Então, assim, no dia que eu fui, tinha acúmulo de água. Existia acúmulo de água com elevação da lâmina d'água no dia da perícia em loco. E vocês vão observar... E só foi uma linha a resposta. Tá tudo bem. Isso aí. Vocês vão observar que cada parte do processo, ela, né, que a aquisitação do autor e do réu, eles buscam fazer a aquisitação de acordo com os interesses próprios deles. Não é isso, Lu? De acordo com os interesses próprios. E o perito, ele tem que realmente se ater às respostas imparciais, para não tender a nenhuma das partes. Tá? E muitas vezes a aquisitação ela vai tentar tendencionar o perito. Então fique ligado nisso. Fique ligado nisso para você não cair nesse golpe aí, vamos falar assim. Né? Exato. Então, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Vamos segurar a onda. Mostra as imagens. Vamos lá, vou mostrar as imagens. As imagens então do quesito 1, né? Mostra aqui uma área de nascente difusa, a fonte é o autor, né? A área completamente de afloramento, né? E segundo, como é possível identificar a causa do acúmulo do terreno? Então é praticamente a mesma resposta do quesito lá atrás da parte autora. Então há diversas formas, há diversas causas. A primeira é decorrente realmente do afloramento do lençol freático, pois observa-se tentativa de drenagem no lote, conforme verificado em loco, e é relatado nos autos através do documento titulado ofício tal, relata claramente a existência de uma mina no local, e que para amenizar o alagamento na parte baixa, próxima à avenida, a prefeitura deu seguimento nas obras de drenagem do córrego, que atravessa a avenida e a parte do terreno, onde existe a caixa de passagem, no qual recebe a tubulação do bueiro da via e da tubulação do dreno, que está direcionando a água do lote para o canal de drenagem. Esta água advinha do sentido da área de nascente difusa, reunido na caixa de drenagem, caixa de passagem. Exatamente. Então, a primeira causa é a nascente, né? Depois eu vou falar também que houve um laudo de sondagem e lá, antes das conclusões, é mencionada também a existência de uma mina. E na licença ambiental também deles ressalta a existência de um bolsão de água no lençol freático. Gente, bolsão de água no lençol freático. Que é uma evidência, uma evidência mais comprovada do que essa, né? Realizada. Luana, mas pode existir, pode, mas não era o caso, né? Esse bolsão aí não era um bolsão, era uma nascente realmente. Era uma nascente mesmo. Você concorda comigo que se fosse um bolsão, ele teria cessado o dreno dele? Ele tinha sido resolvido? Ele não está sendo resolvido? Existe uma força enorme ali debaixo daquele dreno, daquele solo, que ainda jorra água. É a nascente, cara. É a nascente, peritos. É a nascente. E vocês estão observando que as peças do quebra-cabeça começam a realmente se formar a partir de várias análises? Gente... É uma análise, concluindo aqui, é uma análise in loco, é uma análise topográfica, é um voo de drone, é documentação. Então, para você chegar e montar as peças do quebra-cabeça, montar o quebra-cabeça inteiro, você precisa de ir juntando as peças. Eu pego uma peça aqui, eu pego uma evidência primária aqui, eu pego outra peça ali, eu pego um relato aqui, e aí eu vou formando a opinião, eu vou formando a realidade dos fatos de acordo com aquelas peças. É um processo realmente de investigação, né? Onde você vai avaliar tudo que for necessário, né?
E, obviamente, vocês que estão vendo esse estudo de caso, vocês poderiam estar pensando, porra, eu posso fazer essa outra forma também, eu posso utilizar dessa outra ferramenta também. Sim, você pode utilizar de outras, existem outras ferramentas que você pode utilizar também. Entretanto, aqui nós optamos por essa, a Luana escolheu essas ferramentas. E aí, seguindo aqui, eu falo novamente das cotas, né, que contribui também para o acúmulo de água. Que são as evidências que a Luana trouxe para provar aquilo que ela falou. E nos autos e também em contato com a prefeitura, obras foram realizadas na área de perícia a fim de eliminar o acúmulo de água no local, né? E foram justamente nessa cota baixa. Olha aqui, eliminar as obras foram realizadas a fim de eliminar o acúmulo de água no local. Ou seja, né? E tal situação pode evidenciar que as obras de drenagem executadas pela prefeitura, objetivando promover a drenagem, ela ainda não foi, como que eu falo assim, não foi, quando, perdi a palavra aqui. Tal situação, ela pode ser evidente nessas obras de drenagem, objetivando a drenagem da água ali, certo? Só que a situação atual ainda mostra que há existência de água no local. Ou seja, as obras de drenagem, elas foram insuficientes para o afloramento existente no local. Então, a palavra é insuficiente. E aí, há fotos da área, né? No local aí. Exatamente. Eu quero mostrar essas outras fotos aqui. Vou mostrar essa foto aqui para eles. Vocês que têm acesso ao laudo aí, né? Com 120 conteúdos de laudo, vocês vão ver o laudo na íntegra. Beleza? Se você ainda não é aluno, não é profissional que tem acesso a esses laudos, só você adquirir os laudos aqui. Exatamente. Tem um link abaixo aqui na descrição do vídeo. Então essa aqui, ó, é a imagem que evidencia a caixa de passagem, né? Onde estava havendo a canalização do recurso hídrico. Então, olha para vocês verem. Essa seta azul, ela está justamente colocando que a água existente no interior do lote, ela segue escoando para a caixa de passagem. Essa caixa de passagem, ela vai direcionar essa água para o ribeirão, que está um pouco a jusante desse local. Exato. Então, existe a canalização já do recurso hídrico, que passa sob o solo, e a água proveniente do bueiro. Então, são três pontos importantes aqui. E a Luana vai indicando, ó, com setas, exatamente o que é o que. Isso é extremamente importante, tá? Para a autoridade ela ter direção ali no que você está apontando. Quesito 3. Dentre as possíveis causas, podemos citar nascentes, águas residuárias provenientes de residência, retorno e vazão de tubulação, águas pluviais. Como diferenciar essas possíveis causas do acúmulo de água no terreno? Ou seja, ele está provocando, né? Ele está me provocando, dizendo o seguinte: o acúmulo de água ali pode ser água de tubulação, pode ser água de vazamento, pode ser só de chuva, mas beleza. Qual a causa de acúmulo de água? Como é possível diferenciar esse acúmulo de água? Então, eu sou bem sucinta na resposta. No caso em tela, é possível diferenciar as causas do acúmulo de água no terreno pela vegetação existente no local, as características do solo e a topografia, na qual contribui para o afloramento natural, ocorrendo, no caso em tela, a existência de nascente. Corte cirúrgico. Não tem nem o que ele questionar aqui. Exatamente. Entendeu? Já viu aquela brincadeira que eu falo assim, ó, corte cirúrgico, Tramontina, né? Tá. Por quê? Porque a Luana, ela tá fazendo um corte aqui exatamente no ponto crucial, para não restar dúvidas para a autoridade. E vocês vão observar no quesito 4 também a mesma questão, porque se eu não acreditei na hora que eu olhei isso. Quais características notáveis de águas provenientes de nascente em termos de qualidade química e física? Ou seja, ele queria que... Ele não me pediu para mim fazer a análise químico-física?
ele queria me pegar nesse ponto aqui, no sentido de que, não, deu um parâmetro fora, então não é nascente. Ou nenhum parâmetro analisado é de nascente. Então, aqui que eu trago. Em locais onde há intervenção antrópica e presença de animais, descarte de resíduos sólidos, como observa-se na área em foco da perícia, não é possível falar sobre essas características, uma vez que a área não está em condições naturais. A não utilização da água de nascente para consumo, ou seja, o não atendimento nos termos e parâmetros de qualidade física ou química, evidencia a tendência de degradação ambiental da área, principalmente nascente, em áreas urbanas, devido a múltiplas fontes de contaminação na área, conforme elencado. Ou seja, como que ele queria que eu falasse que a nascente tinha que ser X ou Y, sendo que a área estava totalmente antropizada, estava totalmente intervida ali. Não há o que questionar sobre isso, nesse ponto. Entende? Então, esse que é o ponto-chave do negócio. Exatamente. Quesito 5, é possível identificar a presença de vegetação não comumente encontrada em regiões de nascente em minas d'água? Se sim, explicar o motivo da presença, né? Explica a presença dessa vegetação. Então, sim, é possível sim identificar presença de vegetação não comum da área de nascente, justamente pelas intervenções realizadas em APP, né? Impactadas aí com descarte de entulho, revolvimento do solo, enfim. Lá tinha muito entulho na área também. Mas eles também depositaram muitos entulhos na área, vocês vão observar nas fotos aqui, para poder realmente drenar a água, né? Aterrar a área ali que estava molhada. Mas ainda assim é possível observar algumas espécies, né, predominantes aí da área de acúmulo de água. Exatamente. Que é o caso do lírio do brejo, a taboa, né? Então, exatamente. Aí foi colocado aqui as imagens, né, do lírio do brejo, da taboa, né? Passamos agora para o quesito 6. Que também ele pede para no imóvel prediciar a existência de nascente, sim, né? Aí eu coloco aqui de novo, aí as imagens. Às vezes, vocês percebem, pessoal, que às vezes os quesitos, eles são um pouco redundantes, às vezes. Por que foi... são meio redundantes. E aí a perita, ela tem que responder mesmo assim, tá? Porque muitas vezes as partes fazem às vezes as perguntas de forma diferente para tentar fazer com que o juiz caia, que o perito caia em contradição, tá? Então você precisa realmente estar bem atento a essas questões. Exato, né? Exato. 7 aí, né? O quesito 7, devido à urbanização na cidade, verifica-se a elevação de grades das ruas adjacentes do imóvel periciado. Esse desnível pode provocar o acúmulo de água? Ou seja, está ainda insistindo comigo que o acúmulo de água é devido à elevação do terreno. Por esse motivo que eu te contratar essa equipe multidisciplinar. Você sabe o que é elevação de grade? Você sabe, essas terminologias, né, são comuns no seu dia a dia? Se não, você vai precisar entender, você vai precisar estudar, você vai precisar pesquisar o que é isso, tá? Então, dos motivos que o Alona acabou de falar, de contratar um engenheiro civil, foi para poder responder esse quesito específico. E não há como afirmar se foi exatamente esse motivo. Se foi esse motivo que a causa do alagamento e acúmulo é decorrente da topografia, uma vez que as vias já estão pavimentadas, já estão pavimentadas e existem ali boca de lobo. Existe ali imóveis já de uma área antropizada. Então não há como afirmar que é só por isso, só por causa da topografia que existe um acúmulo de água. E não é, porque eu já provei nos outros quesitos que não é só pela topografia. Entendem? Que não é só pela topografia. Exatamente. Então, o desnível do terreno contribui parcialmente para o acúmulo de águas pluviais
na parte baixa do terreno, juntamente com a nascente. Mas a perita ressalta que mesmo com tantas intervenções objetivando promover a drenagem da água no local, a situação atual mostra que ainda há extravasamento do lençol freático. Conclui que no local há existência de nascente conforme a análise pericial. Né? E aí no quesito 8, se não me engano é o último, penúltimo. Ele vai me perguntar. Não, tem ainda bastante quesito. Tem bastante quesito da parte. Pergunta se no referido imóvel canalização pluvial. Então o que se fez? Prejudicado. Por quê? Porque não tinha projetos na prefeitura trazendo aí essa canalização de água pluvial existente dentro do lote, né? O que a gente vê aí é a caixa de passagem, né? A caixa de drenagem aí. Exatamente. Aqui eu colocar a imagem aqui para vocês verem, ó, do laudo, ó, onde a Luana vai falando, respondendo os quesitos e evidenciando, tá? Evidenciando tudo aquilo que está sendo falado. No referido imóvel bueiro para escoamento de águas pluviais, se positiva a resposta, encontra-se instalado corretamente de modo a deixar não acumular água no terreno? Bueiro não é identificado na área de perícia. O que é identificado na área é um dreno, uma caixa de passagem, e ambas se encontram no ponto correto. A existência de água no local da perícia, o mesmo através da instalação de dreno, a fim de direcionar a água para a caixa de passagem. Este acúmulo está relacionado à existente nascente, ou seja, existe um fluxo de água, seja ele perene ou intermitente, o que está impossibilitando drenar toda a água existente no lote. E aí, Luana coloca mais uma vez as imagens para evidenciar, né? Olha pra você ver, ele sempre faz a pergunta aqui, igual no quesito 10, ó, ele sempre volta na mesma questão. Né? Quesito 10, é certo afirmar que as nascentes formam fluxos contínuos de água? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando confundir a autoridade e a perita. Por quê? Porque uma nascente, teoricamente o que ele está falando é o seguinte, se a nascente ela dá origem a um curso d'água, eu quero saber se aquele afloramento ele permite um fluxo contínuo de água, para realmente falar se é nascente ou não. Então, do ponto de vista técnico, não, né? O fluxo contínuo de água de uma nascente está intimamente ligado à saúde daquela nascente e às condições no meio daquela nascente onde está inserida. Então, quando se tem intervenção ao entorno, o fluxo contínuo de água pode ser interrompido e até cessado. É justamente isso que eu falo aqui no quesito, devido às alterações e características do local. Exatamente. Então, assim, não é porque é uma nascente que, dependendo do local, ela vai ter um fluxo de água contínuo, porque ela pode já ter sido modificada, ou ela pode ter sido sofrido modificações, né? Que é no caso. Exatamente. Quesito 11. Há nos autos um laudo de análise técnica da água outrora existente com a presença de coliformes, bactérias, entre outros patógenos. Como se explica essa ocorrência? Né? Então, ele está alegando que existe um outro laudo que fala que existe, né, esses contaminantes aí presentes na água. O que explicaria isso? Eles estão tentando alegar que a água não é de origem natural, é uma de origem de outros meios, né? Uma origem pluvial, uma origem sanitária, enfim. Então a perita respondeu nesse quesito aqui de forma bem incisiva, que não se verifica nos autos o laudo de análise técnica se faz prejudicado. Então beleza, parte para o quesito 12, né, onde foi perguntado o relatório substanciado do CODEMA, né, e outros profissionais técnicos por meio da visita ao local, perfurações comprovam a inexistência de nascentes. Qual a outra análise poderia evidenciar a presença de nascente no terreno periciado? Ou seja, eles não comprovaram a inexistência de nascente, não. Pelo contrário, análise e avaliações já foram realizadas
e são suficientes na área objeto de perícia para que identificasse a presença de nascente no terreno. Há ainda de se considerar, através do estudo atualmente nas páginas 267 dos autos do referido processo, título Laudo de sondagem do lençol freático, no qual menciona a elaboração do mapa plano e altimétrico realizado, concluindo o acúmulo de água se origina do lençol freático. Ou seja, o próprio laudo que eles anexaram já está contradizendo o que ele está perguntando, né? Exatamente. E aqui a área do terreno, né? Pergunta, é uma área de aproximadamente 6.000 metros quadrados. Aqui ele está fazendo perguntas específicas sobre a área do terreno, a Luana detalha aqui. E coloca, ocorrendo a existência de nascente, qual a área a ser preservada. Aí eu coloco também em metro quadrado quanto que tem que preservar. Exatamente. Queira a senhora perita prestar outros esclarecimentos, né? Que entende necessário na lide. Como eles pediram para eu fazer uma análise de água, aí nesse quesito aqui eu trago o resultado dela, né? Então, eu falo que aproveito para ressaltar sobre a solicitação proposta referente à coleta de água no local, a fim de verificar se a água encontrada em loco se trata de água potável ou possa ser contaminada. Cabe a essa perita ressaltar que os resultados das análises laboratoriais foram seguidos à portaria tal, quanto à amostra de água coletada por essa perita. Cabe ressaltar que os resultados foram analisados pelo laboratório tal. Os parâmetros analisados foram vários e foram 2 pontos de coleta que foram escolhidos pelos próprios autores. O ponto de coleta Bambu e o ponto de coleta Taboa. Então, o ponto de coleta Bambu é o primeiro ponto onde dá início ali o afloramento de água. Então, percebe que coliformes, E. coli, fósforo apresentam fora das especificações, tá? Já turbidez, nitrogênio total, surfactantes e condutividade estão dentro dos valores permitidos. A análise segundo ponto da Taboa, que é o ponto mais no final ali, onde está aquela bolsa de água ali mesmo, né? Aquele afloramento mais evidente. Os parâmetros de turbidez, cor aparente, coliformes totais e E. coli apresentam fora também da portaria. As especificações. Exato. E os parâmetros fósforo, nitrogênio, surfactantes e condutividade estão dentro dos valores máximos permitidos. Em análise à portaria tal, o resultado apresentado referente à água, a mesma não se classifica como água potável, considerando a presença de coliformes E. coli na amostragem de água superficial coletada no dia da diligência. Entretanto, se encontra dentro do lote. Entretanto, a água encontrada dentro do lote não é utilizada para o consumo humano. A água, para ser utilizada para o consumo humano, deverá atender os parâmetros exigidos pela própria vigilância sanitária, né? Exatamente. Então, assim, portanto, aí eu falo novamente para eles, portanto, o fato de a água não estar potável não descaracteriza a água ser proveniente nascente. Não há como falar de água potável quando ocorre intervenção na área, inclusive com descarte incorreto de resíduos e até mesmo presença de animais. Aí eu coloco as imagens abaixo. Vou mostrar para vocês as imagens aqui. Olha aí, ó. Evidenciando a presença de cavalo na área também, que pode estar influenciando a questão dos coliformes, né, que foram encontrados em uma das amostragens lá, né? Então é isso aí. E aí termina as questões dos quesitos, né, das partes, e a Luana já parte direto para a conclusão. Então, o que conclui? Que tiveram alguns impactos ambientais negativos, alteração visual e ambiental da cobertura vegetal do solo, em função das intervenções, quanto a descarte do entulho na área, alteração da área de APP, conforme as intervenções, e deterioração dos recursos hídricos. Exatamente. A partir daqui, a assinatura, né, eletrônica, assinatura digital aí de vocês, é que mostra parte já direto para o relatório fotográfico,
né, onde foi mostrado. Vou mostrar para vocês aqui um pouco esse relatório fotográfico, né, onde a Luana vai apontando, né, todas as medidas, tudo aquilo que foi evidenciado na arte, registrado. O seu laudo tem que ser bastante ilustrado, bastante imagens, com bastante evidências daquilo que foi falado, né? E é isso aí, ó. Todas as coletas têm que ser feitas com equipamento adequado, seguindo os protocolos adequados, né? De touca, de macacão, de luva, para não contaminar a amostra, né? Vocês estão observando aqui, ó. Existe todo um critério para poder estar fazendo a amostragem no local. Você precisa ter habilitação técnica. O local tinha bastante resíduos sólidos também aqui na área, ó. Vocês podem observar uma área que foi descaracterizada completamente, e fezes de animais, enfim, tubulação. Aqui mostra aqui o levantamento topográfico que foi feito na área, o levantamento de drone, né, pessoal trabalhando, fazendo os levantamentos, e enfim. Esse aí foi o estudo de caso de perícia ambiental de hoje. Exato, então se você quiser ter acesso aí a esses laudos, tem um link abaixo aqui na descrição desse vídeo, pode clicar aí e adquirir os laudos que vai fazer diferença na sua jornada profissional. Exatamente. Dúvidas? Deixe nos comentários, vamos responder todos vocês. Beleza? Valeu e até o próximo estudo de caso. Até mais. Tchau!